Olá, pessoas de outro mundo, tudo bem? O vídeo de hoje é pra você que tá indo morar sozinho pela primeira vez ou até mesmo saindo da casa dos pais, indo morar acompanhado e não tem dinheiro pra investir em tantos móveis. Vou dar ideias de móveis improvisados que a gente usou aqui por muito tempo. E inclusive alguns a gente ainda até usa. Pra quem não sabe, eu moro com meu noivo há 1 ano e alguns meses e a gente ainda não conseguiu investir em todos os móveis porque isso é óbvio. O jovem brasileiro de hoje em dia não tem toda essa verba pra sair investindo e tudo mais. Então a gente foi colocando algumas coisas aos poucos, mas nem tudo temos de móveis. Inclusive na cozinha a gente só tem o móvel que tem aqui. E eu vou mostrar como que a gente tá se virando, porque esse vídeo é pra dar ideia pra vocês, até vocês que já moram há muito tempo juntos ou até mesmo moram muito tempo sozinhos e falar, eu preciso de um móvel assim assado e não tem ideia do que pôr. Vem comigo que eu vou te mostrar todas as ideias que eu uso aqui em casa pra vocês. Então, bora lá! Bom, e vou começar mostrando a nossa sapateira improvisada. Na verdade, essa é aqui a minha, vou mostrar a do Gabriel depois. E é nada mais do que um baú, que na verdade em cima fica o ventilador e algumas roupas que a gente tá usando. Aqui, quando você abre, né, ele tá até meio tortinho, ele não é tanta qualidade, mas foi o que a gente achou pra colocar. E aqui tá, tipo, quase todos os meus sapatos. Quase porque ali dentro da cama, essa cama meu pai que fez, então por isso que eu não vou usar isso como modelo. Normalmente as pessoas não têm um porta-gatos na cama, né, ali é pra um cantinho pra gato. Só que como aqui a gata que a gente tem, a Melissa, ela não usa, então eu coloco sapatos ali também, mas a ideia é que depois aquilo vire para as meninas entrarem mesmo, ou guardar alguns brinquedinhos, algumas coisas delas, para ver se a gente incentiva elas a entrarem e relevem a bagunça, tá? E os do Gabriel tá uma zona, né? Mas a gente usou essas cestas organizadoras que a gente não comprou elas. Eu inclusive mostrei para vocês um vídeo que essas cestas são carésimas no mercado e não, a gente não pagou por elas. A minha mãe tinha e deu pra gente. Inclusive essas caixas tem na feira, tá? Então aqui ficam os sapatos dele, tem um negocinho meu de fazer unha ali. E esse outro sapato meu tá aqui porque ele é novo e eu não quis colocar embaixo da cama pra não sujar. Mas a gente coloca os sapatos aqui. Vocês vão ignorar aquela parte que também é vídeo pra gravar. Mas começando aqui pelo quarto, a parte da penteadeira eu precisava de mais algumas gavetas e não tinha gaveta suficiente, então a gente colocou isso aqui. Esse gaveteiro de plástico era da minha mãe, ele é bem antigo, mas é um gaveteiro de plástico pra colocar as coisas. Então aqui eu tenho, na primeira gaveta eu tenho itens de escova, chapinha, babyliss, coisas pra fazer escova, até mesmo esses negócios aqui do fixador de cabelo e tudo mais ficam aqui. Aqui embaixo é estoque de coisas, de cremes, de coisa do banheiro e tudo mais. Então tudo que é estoque fica aqui. E na última são esponjinhas também de estoque e alguns lacinhos de cabelo que eu nem uso direito, mas eu tenho alguns guardados, então também fica aqui. E de mesinha de cabeceira, a gente não tinha como colocar uma mesinha, porque esse é o espaço que sobra aqui pra gente. Tem o armário ali, e aí eu coloquei a caminha da cachorra, que inclusive tá uma bagunça, e aí não tinha como a gente colocar alguma coisa ali. Então eu coloquei um nicho, que é tipo uma madeira, na verdade, um nicho assim, né, colado, e isso aqui é muito simples de fazer, inclusive. Tem esses aqui de MDF, esse aqui é de madeira, compramos inclusive num brechó há muito tempo atrás, e aí usamos ele como mesinha de cabeceira de cama. Aqui no guarda-roupa, o guarda-roupa é um guarda-roupa de 2 portas pra casal. E aqui eu tenho mais daquelas cestas que eu mostrei pra vocês com coisa. Então é tipo uma gaveta, só que tá dentro de cesta. São coisas até inclusive que eu não uso com frequência, pra não ficar bagunçando o armário toda hora puxando. Então eu coloquei ali, que também me ajudam. São 2, inclusive. Bora pros outros como. Aproveitando o embalo, aqui no banheiro a gente também tem outro gaveteiro. Aqui ele fica tapetinho, esses tapetes aqui de banheiro fica guardado aqui. Então isso foi algo que a gente improvisou e tipo, vai ficar da casa, sabe? Eu não vou investir em um armário, até porque aqui é alugado. E aí a gente decidiu colocar esse, que ele dá pra me tirar e levar pra qualquer outro lugar. Então foi uma boa ideia. E aí na lavanderia eu vou mostrar o que a gente usava, porque hoje em dia a gente já conseguiu comprar um móvel. Até inclusive mostrei também pra vocês aí da sapateira. A gente já conseguiu comprar a sapateira, graças a Deus, porque eu gravei até aquele vídeo sabendo já que a sapateira ia embora e que eu queria gravar esse vídeo. Da lavanderia acabei não gravando, mas eu tenho ainda o móvel, então vou mostrar pra vocês. E aqui da lavanderia tem mais um outro móvel. Aqui no canto, esse é um móvel que a gente achou perdido na casa do meu pai. E meu pai, pra quem não sabe, é marceneiro, mas não precisa ter um pai marceneiro pra vocês acharem um móvelzinho assim. Vive o pessoal colocando na rua e dá pra vocês pegarem. Ele tá até inchando ali por conta da água, mas eu precisava de mais espaço, então a gente pegou ele pra colocar coisas de lavanderia e tá sendo uma mão na roda esse armário. Esse móvel aqui a gente usava na lavanderia, então ficava produto de limpeza, pano, tudo ficava aqui dentro. Esse também foi uma mão na roda antes a gente
ter o armarinho, então foi incrível pra usar. Hoje em dia a gente também utiliza ele pra guardar por coisas da loja e não ficar tudo em caixa e tal. Então fica tudo aqui dentro, tudo que é produto da loja tá aqui pra ficar muito mais fácil. Inclusive, de lavanderia, a gente também tem esse cesto aqui, que é esse tipo cesto de feira. Eu vi que no Carrefour, até gravei pra vocês uma vez, que tava muito caro, mas isso aqui é cesto de feira. Então, se vocês conseguirem achar cesto assim também, eu uso pra guardar pano de limpeza e isso também me ajuda muito, porque eu não teria onde guardar se não fosse aqui. Pode não parecer, mas essas pequenas coisas, além de elas ajudarem a você ter onde guardar, elas organizam, porque se aqueles panos estivessem ali só jogado, ia ficar, tipo, né? E ali dentro do cesto, tá certo que ele não tá muito bem organizado, mas ele está dentro do cesto. Então já ajuda que fique visualmente mais arrumado do que estaria se eu tivesse deixado ele somente em cima do armário. Até porque ia ficar caindo e tudo mais. Então são coisas que ajudam muito. E aí, para finalizar a lavanderia, a gente tem esse baú aqui embaixo, que pra quem vê o canal sabe, que esse baú também faz parte da lavanderia. Fica todos os produtos que estão de estoque ou que não cabem lá naquele armarinho, fica aqui. E aí a areia também não coube dentro, né? Então acaba ficando em cima. Isso aqui vocês ignorem que é presente que a gente vai mandar, mas isso e o baú também faz parte da lavanderia. Bom, e aproveitando aqui esse canto, pra quem conhece, isso aqui era a banqueta que ficava na minha penteadeira lá na casa da minha mãe, e aí aqui a gente usou pra pôr uma sapateira, então a gente improvisou aqui, colocamos sapateira e aqui em cima a gente deixa bolsas, quando chega da rua coloca alguma coisa aqui direto, e ele fica assim, e também serve como banquinho quando vem alguém, então multitarefas pra essa banqueta aqui, inclusive como sapateira ela ficou uma mão na roda, a gente encaixar o sapato ali, que fica menos bagunçado aqui na frente. Outra coisa que a gente também usa aqui na parte do escritório, a gente não tem uma estante, alguma coisa assim. E aí tem esses dois negocinhos. O que que eles são? Antigamente minha mãe tinha um freezer em casa e aí quando ela se desfez do freezer, ela ficou com as cestas do freezer. Então a gente usa tanto aqui no escritório para ajudar a organizar coisas, como aqui na cozinha. Como eu falei pra vocês, o único móvel que a gente tem é o que já veio aqui. E aí na cozinha a gente improvisa. Eu uso dois daquele cesto que eu falei pra vocês, que era de um freezer. E aqui embaixo eu uso mais dois gaveteiros de 2 gavetas pra usar, tanto pra talheres quanto pra mantimento. Então isso aqui também me ajuda muito, porque não tem móveis aqui dentro. Até outra coisa que a gente usa improvisada, além dessas cestas de móveis, essas coisas, dica extra, potes. Esse pote aqui era um pote de creatina. Lavei ele e coloquei flocão de milho, porque eu gosto de ter coisas em pote e eu acho que é muito mais prático, até porque eu não tenho espaço pra guardar ali. Então eu coloco em pote, que aí eu consigo trazer pra outras partes e armazenar de um jeito que caiba mais. Então aqui fica o flocão, aqui fica cereal, que no caso acabou, tem que repor, mas fica aqui em cima, eu já ocupo 2 espaços de uma coisa que ficaria tipo pacotes e pacotes na gaveta. Até aqui no armário, ó, eu tenho outro pote de creatina, eu tenho balde de lugar, ó, isso aqui é um lugar de balde de frango. Tem pote de Nutella aqui pra guardar coisa dentro. Aqui, ó, esse grandão, ele é um pote daqueles de marmita que mandaram alguma vez em algum momento e eu guardei. São coisas que facilitam muito a vida. Isso aqui facilita tanto em questão de organização quanto de espaço e também facilita também a gente não ter que gastar, porque a gente sabe que pote é caro, por exemplo, móveis são caros. E aí, quanto mais ideia a gente tem, mais coisa a gente consegue acrescentar na casa e conseguir organizar. Porque eu lembro que quando eu vim morar aqui, eu, tipo, fiquei muito feliz e tal, mas com o tempo a gente via aquela monte de caixa em casa, porque a gente não conseguia tirar as coisas de caixa, porque não tinha onde pôr. E eu ficava meio, mas será? Sabe? Ficava meio chateada. E aí, quando eu comecei a organizar, ter onde colocar, nem que seja nesses negócios, foram coisas que me ajudaram muito ver a casa criando forma, digamos assim. Então, eu não tenho uma estante ainda, mas eu tenho onde deixar os livros, eu tenho onde deixar as coisas do escritório. Então, são coisas que facilitam muito e, pelo menos pra mim, me ajudaram muito também. Além disso, daquela parte que eu mostrei pra vocês de escritório, tem essa outra mesa que atualmente o Gabriel trabalha nela, mas ela ficou também por conta dos livros. Como eu falei, a gente não tem estante. Então a gente precisou colocar todos os livros em algum lugar e ficou tudo aqui. E ali atrás tem mais alguns, porque não temos a estante ali. E a adeguinha também fica lotada de coisa por conta de a gente não ter uma estante. Então, onde der para colocar coisa, a gente tá colocando, porque é o que deu aqui pra fazer. Outra coisa que é improvisada aqui, não tinha onde guardar guarda-chuva e todo mundo lembrasse. Não sei na casa de vocês,
vocês, mas na minha ficava no armário. E aí eu peguei esse baldinho de lixo e coloquei ele, transformei ele num baldinho de guarda-chuvas. Então o guarda-chuva fica tudo guardado ali no canto. E isso aqui era um cesto de lavar roupa, que hoje em dia a gente usa pra colocar lixo e não ficar com o lixo espalhado pela casa, ou ter que ficar com o lixo dentro de casa pra esperar dar dia de lixeiro. A gente tem uma lixeira grande, então a gente enfia todo o lixo da casa aqui dentro e no dia do lixeiro a gente só tira daqui e desce, que também é uma mão na roda isso aqui. E essas são só algumas das opções, porque aqui a gente já usou. Na sala, antes de termos um sofá, era o meu colchão de solteiro, que era o nosso sofá. E aí a gente deixava ele no chão e tudo mais, a gente sempre usou ele. Também eu uso, inclusive não mostrei pra vocês, mas eu uso uma caixa pra guardar coisas da loja. Não mostrei porque não necessariamente é daqui da casa, mas é uma caixa que eu guardo coisas da minha outra loja. Pra quem não sabe, a gente tem duas lojas. Uma de perfume com essência de perfume importado e cosméticos, que é a Aromas da Lua. E eu tenho uma outra loja que eu vendo acessórios, que é de folhado a ouro, né? E tem outras coisas que eu também coloco desapegos e outras coisas dentro dessa loja. Vou deixar os dois links aqui no box de informação pra vocês olharem e darem uma conferida. Mas não é esse o assunto, né? Uma das lojas a gente usou o gaveteiro, porque fica mais fácil de organizar produto, estoque, o que tá sendo feito a maceração e o que tá pronto. Agora, na minha outra loja, como são produtos prontos, eu organizo tudo dentro de uma caixa. Então fica a dica pra vocês que é uma caixa mais resistente. Ela não é uma caixa mais molinha. Vou mostrar pra vocês. Ó, a caixa é essa. Com o tempo, ela vai estragando, né? Porque ela não fecha, tá muito cheia de coisa e tudo mais. Mas ela é bem grossa, dá pra vocês verem. Eu consegui essa caixa em mercado mesmo. E aí, peguei ela e ela fica bem intacta. Tirando as tampas, ó, a parte da caixa tá intacta. E eu prefiro caixa assim do que aquelas outras caixas mais fininhas, porque na minha cabeça aquela dá mais barata do que essa, sabe? Por ela ser grossa, ela é mais resistente, eu acho que ela dura muito mais do que a outra. Mas tudo isso vai se adaptar conforme o que você tem aí para utilizar. Aqui são vídeos de ideias de coisas que você pode ver, talvez, eu não tenho como fazer tal coisa. Pera, ó, um clique aqui, eu vi no vídeo tal, consigo pôr tal coisa. Porque muitas coisas aqui a gente usa, né? Eu vejo o vídeo de outras pessoas e reutilizo aqui. Então eu sei que também esse vídeo pode ajudar sendo uma dica pra alguém. Outra coisa que eu gosto muito, que também me ajuda, é que eu não tenho nenhuma fácil pra mostrar, mas são caixas. Eu tenho bastante caixa de glam box, eu tenho caixa de que chega produto, assim, ó. Chega produto, essas caixas assim, ó, quando você não tem organizador, elas super ajudam também. Então são coisas que você pode ter um clique assim e pegar. Às vezes na rua as pessoas também abandonam armário, às vezes o armário inteiro não dá pra usar, mas dá pra pegar uma porta e usar de prateleira, dá pra pensar e ter aquela criatividade, que nem tudo é criatividade também. Eu não sou uma pessoa tão criativa, eu só vi que cabia espaço e eu coloquei, além da gente ser jovens, né, como eu falei no começo do vídeo, a gente não tem condições de mobiliar uma casa inteira tão rápido, mas a gente também mora numa kitnet, e aí entra naquele quesito que aqui é muito pequeno, então a gente precisa de organização, precisa de quanto mais coisas couberem em algum lugar, a gente precisa, então entra naquele quesito que muitas coisas a gente precisa improvisar pra ter espaço. E acho que foi esse o vídeo, ele é mais rápido mesmo, era pra ser um vídeo mais rápido, para ajudar vocês com algumas coisas. Eu tenho caixas em inúmeros lugares, até lembrei que a minha caixa de remédio fica nessas caixas de decoração. E uma coisa também de dica que eu deixo pra vocês, se você não tem dinheiro de investir em móveis de verdade, e também não quer comprar aqueles móveis teco-teco, porque eu já falei 1000 vezes pra vocês, da lavanderia é um móvel teco-teco que, tipo, não valeu a pena. A sapateira já foi um móvel que a gente comprou de mais qualidade, mas pra quem conhece móveis de marcenaria sabe que ele também não é de qualidade, mas já valeu muito mais. Tem móveis de lojas que são lojas tipo brechó, só que de móveis, e às vezes ele vale muito mais. Às vezes, tá? Porque a gente também pesquisou e tinha móveis que era absurdamente fora, a pessoa sem noção colocou o valor lá, porque dava o preço de um normal, assim, não fazia sentido. Mas sempre dá pra dar uma olhadinha e ver. OLX também, se não for longe de vocês, vocês acham móveis baratos, em boas condições, às vezes até de madeira original. Madeira mesmo, e não MDF, né? Então isso ajuda muito. Bom, eu espero que de certa forma eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se eu ajudei vocês, ou se vocês conhecem alguém que estão indo morar sozinho, ou passando por todo esse processo, compartilha esse vídeo com a pessoa pra poder também ajudar ela. É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário se você tiver mais alguma dica de alguma coisa que vocês usam improvisada na casa de vocês, possa ajudar outras pessoas também. É isso, um beijo e tchau, tchau!